Vamos à análise dos debates que aconteceram esta noite. Connosco estão Luísa Meireles, diretora de informação da agência Lusa, o Filipe Luís, comentador RTP e também subdiretor da Visão, e Eduardo Pereira Correia, politólogo. Bem-vindos. Vamos começar pela análise a este debate que ouvimos agora, estes trechos do que é que foi o melhor deste confronto entre o PS de Pedro Nuno Santos e a CDU de Paulo Raimundo. Luísa, começando por ti, o melhor e o pior deste debate? Do André Ventura com a Mariana... Não, vamos começar por este que vimos na sequência aqui. Sim. Do momento que escolhemos como sendo... Bom, só pode ser um momento do Lego, como disse o André Ventura, não é? Começamos antes, Luísa, pelo Paulo Raimundo e pelo Pedro Nuno Santos. Ok, então pelo Paulo... O Lego fica para depois, as pessoas... Quem não viu o debate vai ter de esperar para perceber o que é isso do Lego no debate entre Mariana Mortágua e André Ventura. Mas olha, então em relação ao debate entre o PS e a CDU, eu achei que o momento melhor foi o momento em que... Foi o diálogo, melhor dizendo, em que o Pedro Nuno Santos estava com o seu ar, com que ele tem agora, um ar mais calmo e sereno e ponderado, a dar, digamos, uma... E por sua vez, o Paulo Raimundo, com muito aguerrido, muito combativo, porque esteve, de facto, muito bem neste debate, acusando o PS de ceder aos interesses, etc., mas no seu papel de verdadeiro opositor. E, portanto, eu achei que esse diálogo foi realmente um mimo, digamos assim, entre os dois. E o que correu menos bem neste debate? Eu acho que foi também aquele diálogo entre ambos em que o Pedro Nuno, lá muito a contragosto, lá diz que o voto, em relação ao voto útil, que sim senhora, que é aquilo que ele tem vindo a dizer em todos os debates, não é? Com a esquerda, não é? Com os dirigentes de esquerda, que apelando ao voto útil e que porque só se pode haver uma mudança, só pode haver uma mudança de políticas ganhando o PS, e o PS só pode ganhar se todos votarem no PS. E obviamente a resposta do Paulo Raimundo, que isso nunca pode acontecer, porque a prova do passado, presente e no futuro é que só pode haver uma mudança de melhores salários, de pensões e de creches para todos, são com os votos na CDU. Achei que isso foi foi um mais do mesmo que... Francamente, não achei muito interessante. Filipe, melhor e pior deste confronto? Bom, temos aqui um bom momento de Pedro Nuno Santos, quando puxa pelos galões da valorização do salário mínimo, da valorização dos salários das pensões, que é carregar no ponto em que o PCP mais insiste na sua campanha, que é os salários. E, portanto, ele puxa dos galões, vaziando essa parte ao PCP e reivindicando para o PS louros nesse domínio. E, portanto, falando diretamente ao eleitorado do PCP. Também tem aquele bom momento em que explica a sua prudência fiscal e a sua prudência salarial, dando a ideia de homem de Estado que poderá ter que assumir funções governativas. Do lado de Paulo Raimundo, foi muito eficaz a forma como ele desmontou o argumento de Pedro Nuno Santos de que não tinha viabilizado o governo da AD, nomeadamente numa cadência que ele faz ali uma sucessão de perguntas: é mentira ou é verdade que vocês viabilizaram o orçamento? Mentira ou é verdade que vocês viabilizaram a baixa do IRC? Ainda se referiu a mentira e é verdade, ou é verdade relativamente a uma medida que tinha a ver com a ANA. E depois diz: vocês o que viabilizaram foi o IRC, o Orçamento de Estado e não o país. Portanto, estás a dar dois bons exemplos de bons momentos. Mau momento. Pedro Nuno Santos realmente não explica como é que não viabilizando o orçamento o governo ia cair, porque não é uma consequência obrigatória de um chumbo do orçamento, um governo cair. A consequência obrigatória de um governo cair é chumbar uma moção de confiança. E, portanto, essa contradição o Pedro Nuno Santos não explica e torce-se na cadeira para explicar, tal como se torce na cadeira no momento da resposta sobre a imigração e a pirueta que o PS terá dado. E depois, da parte de Paulo Raimundo, de facto, sempre a mesma insistência nos grandes grupos económicos que têm que ser taxados e que, portanto, isso resolveria e viabilizaria certas políticas que o PCP defende. Não sabemos se no modelo económico do PCP haveria sequer grandes grupos
económicos, não é? A quem pudessem ser cobrados impostos. E, portanto, é um momento que o PCP continua a explicar mal. Eduardo, melhor e pior deste debate? Eu gostava de fazer aqui mais uma visão da comunicação política. É muito interessante, a Luísa ainda agora referiu, e eu penso que o Filipe também estava de acordo, ver o tom combativo, mas mais sereno de Pedro Nuno Santos. É realmente uma transformação de alguém, mesmo antes de começar os debates, aliás, ele tem mantido este tom em todos os debates, nota-se um esforço que ele faz em projetar uma imagem de estabilidade, em afastar aquele registro demasiado agressivo. E é um tom que realmente procura diferenciar-se daquilo que é o ruído político que está a tornar esta pré-campanha e mostra alguma consistência, que era algo que nós não associávamos à imagem dele. Portanto, eu acho que esta é a parte positiva. Negativa, não lhe queria chamar negativo, mas é uma evidência. É a dificuldade do PCP em romper a bolha mediática. Quer dizer, o PCP, eu acho que está a tentar fazer, Paulo Raimundo está a tentar fazer um esforço de comunicação, mas continua a ter enormes dificuldades em alargar a sua base de influência, sobretudo em ter um discurso onde possa apelar aos mais jovens. Eu penso que aí ele continua a falhar nesse enorme discurso. E, portanto, acho que foi mais uma vitória de Pedro Nuno Santos do que de Paulo Raimundo. Ainda sobre este debate, Luísa, em relação a entendimentos, o que é que fica deste debate entre líderes de dois partidos que já estiveram alinhados num governo? Fica que é possível haver entendimento quando se tal se propiciar, eu diria. Portanto, apesar das palavras de Paulo Raimundo de que se o caminho for este e aquele e aquele outro, que nós já sabemos, combater as grandes empresas, isto, aquilo, etc. O que ecoa há entendimento, porque Paulo Raimundo diz há caminho... Há sempre caminho. Há sempre caminho, exatamente. E o próprio Pedro Nuno Santos também dá eco, digamos assim, já que falas do ECOA. Sim, é verdade. E, portanto, eu acho que... e nós sabemos as circunstâncias, enfim, que precederam tudo isto, não é? O governo da Geringonça, etc. E, portanto, para mim ficou mais uma vez claro de que se tal for necessário, o PC faz caminho com o PS. Para diversificarmos aqui os temas que foram abordados ainda antes de passarmos ao outro debate entre Mariana Mortágua e André Ventura, Filipe, há pouco tu falavas no tema da imigração. Este é um tema incómodo para Pedro Nuno Santos? Bom, é um tema... Sim, é um tema que pode dizer-se que é um tema incómodo. É um tema incómodo por uma razão, é que Pedro Nuno Santos fez uma inflexão ao ato de contrição, segundo outra interpretação, relativamente a uma política de imigração que tinha vindo a ser seguida pelos governos do Partido Socialista. E não há dúvida nenhuma, por muitas voltas que se dê, que Pedro Nuno Santos nisto faz uma certa aproximação às teses à direita, pugnando hoje por uma imigração controlada. E é uma palavra que ele usa com a mesma frequência com que a direita usa, e no mesmo contexto, ao qual junta humanista, mas isso a AD também junta. Portanto, de facto, quando a moderadora o confronta com certas declarações, foi uma entrevista ao Expresso sobre a necessidade de dos imigrantes respeitarem os costumes, a cultura onde estão a ser integrados, ele não responde a essa pergunta. Isso é um mau momento no debate para Pedro Nuno Santos. Não responde porque é difícil responder. E, portanto, isto é também Pedro Nuno Santos, que noutras matérias também vai no mesmo sentido, de integrar nas políticas e no programa do PS um certo realismo que não havia antes. E, portanto, esse realismo, normalmente quando se fala de realismo, é sempre encostar posições muito idealistas a posições mais pragmáticas. E é esse o esforço que eu acho que ele está a fazer, mas isso não deixa de ser um incómodo. Eduardo, a saúde também foi tema é uma das áreas, isto foi dito por Pedro Nuno Santos, a saúde é uma das áreas de falhanço das políticas de Montenegro. Mas Pedro Nuno Santos conseguiu explicar neste debate como é que resolve os problemas do SNS. Não. Apontou quais podem ser alguns caminhos, mas, sim, por exemplo, não falou nas PPP. Não, eu acho que ele não teve espaço, e um bocado por aquilo que o Filipe estava a dizer, que eu concordo plenamente, é que nós tínhamos aqui uma tensão entre a coerência e o compromisso. O Pedro Nuno Santos estava amarrado a esse facto, que tinha que explicar aquilo que era a sua coerência
aliás, o seu compromisso para com os portugueses e para com uma governação, que Paulo Raimundo não tinha esse facto, ele só tinha que ser coerente só com os seus ideais. Portanto, a CDU, neste sentido, acaba por ser um bocadinho a guardiã do desejável. E, neste caso, Pedro Nuno Santos fez um trabalho muito mais fácil, que foi gestor do possível, isto é, gerindo aquilo que é um princípio entre alguém que quer governar e alguém que continua a resistir. E, portanto, não houve muito espaço para Pedro Nuno Santos fazer isso. Mas nem se esperava, eu acho que isso não se esperava. Eu acho que aquilo que se notou aqui foi a diferença da linguagem política. E isso levou a que, efetivamente, Pedro Nuno Santos parecesse aqui alguém muito mais moderado ao lado de Paulo Raimundo. Ou seja, nota-se a diferença de alguém que defende do Partido Socialista, que é alguém que defende o equilíbrio, o progresso, a estabilidade, e depois a CDU continua a insistir naquilo que é o seu discurso de luta, de exploração, de ruptura e etc. Mas, no fim, eu acho que a Luísa teve muito bem a dizer, no fim nós percebemos claramente que há espaço para que exista um acordo entre ambos. E isso é importante, quer dizer, num dia como o de hoje, falarmos ali nós vimos, pelo menos não vimos muros, vimos uma ponte que poderia ser aberta entre os dois partidos. Vamos então ficar com uma ideia do que é que foi o outro debate, antes de irmos para essa análise. André Ventura acusou o Bloco de Esquerda de socialismo cego por defender nacionalizações. Nesse debate entre Chega e Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua insistiu na defesa do Chega em relação às tarifas de Donald Trump e fala no imposto escondido. Que há um imposto que nós temos que discutir, que é um imposto escondido que André Ventura defende e que ainda não disse ao país. André Ventura é o único político português que defende o ataque de Donald Trump às empresas portuguesas, à economia portuguesa com tarifas. Mas André Ventura vai mais longe que isso e diz que quer fazer igual a Trump, quer imitar o chefe da extrema-direita, quer pôr tarifas às importações que vêm para Portugal, para a Europa, ninguém percebeu muito bem qual é a proposta. Aquilo que André Ventura não disse, e acho que era importante que essas pessoas lá em casa, e que as pessoas lá em casa soubessem qual é a sua proposta, é que uma tarifa sobre importações como propõe, teria como efeito imediato aumentar o preço dos combustíveis. Nós temos um candidato a primeiro-ministro, eu sei que ninguém leva a sério a candidatura a primeiro-ministro, mas nós temos uma candidata a primeira-ministra que diz que a economia pode pagar 10 mil milhões de euros a comprar empresas. Desculpe lá, isto não é... eu vou já responder. Mariana Mortágua, isto é irresponsabilidade, isto é não perceber patavina de economia. Desculpe lá dizer um jurista ou uma economista, mas é o que é verdade. E é mais, é de um socialismo cego que é não saber como é que funciona a economia em português. Eu vou lhe dizer uma coisa, se nós comprássemos estas empresas todas que diz, Galp, EDP, REN, ANA, CTT, sabe o que acontecia? Entrávamos em colapso, nem os seus amigos recebiam salário. Vamos à análise deste debate. Filipe, o melhor e o pior deste confronto. Bom, há vários momentos interessantes e há um momento que define o debate e define o defensor do debate, claramente, quer dizer, não há volta a dar. Quando Mariana Mortágua puxa daquela ideia gráfica de trazer barrinhas que dão a dimensão das importações portuguesas, destrói completamente os argumentos de André Ventura sobre a invasão do Bangladesh, dos produtos do Bangladesh em Portugal. Quer dizer, é um momento visível, muito fácil de compreender por qualquer pessoa e que deixa André Ventura completamente sem pé, fora de pé, que começa com algumas piadolas, e nomeadamente se ela estava a brincar com o Lego, portanto isso até nós agradecemos, porque passa a ser o Lego de Mariana Mortágua, não interpretado da forma pejorativa que André Ventura fez, mas de uma forma bastante, eu tenho que ser gráfica e de elogiar, porque é uma forma de destruir completamente numa imagem e com algumas palavras explicativas, as teses de André Ventura relativamente às tarifas. Isso, aliás, é precedido por um soco no estômago direto que desmonta totalmente toda a narrativa que André Ventura tem vindo a fazer sobre o português, o consumidor que tem que ir meter gasóleo e gasolina na bomba. Portanto, hoje ele não pode trazer isso para a colação, porque logo na primeira intervenção Mariana Mortágua disse que as tarifas que ele defende iriam aumentar o gasóleo em 20%. E dali não saiu. Isso é uma boa maneira. Às tantas, André Ventura queixou-se de que, afinal, os temas... Ele estava a ser confrontado com temas... Quem é que dominava, quem é que punha os temas em cima da mesa, que é uma coisa que André Ventura faz permanentemente em todos os debates. Ele traz os temas para pôr em cima da mesa. E hoje a Mariana Mortágua antecipou-se nisso. Portanto, depois daquela cena do Lego, em que ela define quais são realmente as importações de que André Ventura costuma falar, André Ventura passou todo o resto do debate a tentar recuperar.
marca alguns pontos quando confronta a Mariana Mortágua com supostas declarações infelizes de dirigentes do Bloco de Esquerda sobre a ocupação de casas, em que ela não consegue responder. E, portanto, é aí que ele recupera um bocadinho o pé. Mas até lá esteve sempre à procura de recuperar, mas era irrecuperável porque foi cilindrado naquela cena. Luísa, o teu melhor e pior desse debate entre Mariana Mortágua e André Ventura? Não posso estar mais de acordo com o Filipe Luís sobre a cena do Lego, não é? Os tais... a cena gráfica das importações de Portugal, onde se vê os 75% da União Europeia até o 0,2% que corresponderiam ao Paquistão. Portanto, é absolutamente arrasador e foi arrasador para André Ventura. Foi pela primeira vez eu vi André Ventura perder o pé e ficar sem jeito, não é? Sem graça, sem saber o que é que havia de dizer. Ele até... No fundo, era numa imagem uma argumentação que tem usado nos debates a ser desmontá-la. Sim, completamente, como um jogo de Lego. Que costuma montar-se, não é? Um Lego que desmontou. É verdade, é verdade. Achei que ele foi, de facto, extremamente interessante. Quer dizer, achei que essa argumentação gráfica da Mariana Mortágua foi demolidora para... E, aliás, foi uma clara vencedora do debate, porque desta vez André Ventura nem conseguiu distraí-la, quer dizer, ou distrair o adversário nos debates, que é uma coisa que André Ventura, quando já não tem argumentos, parte para o ataque, e aqui ele não conseguiu mesmo fazer isso, porque ficou, nem com a piadola do carro, a Mariana Mortágua ainda teve algum... espírito para responder, que não se sabia assim, que ainda não sabia se quem tinha assaltado o carro da irmã era um militante do Chega. E o pior, Luísa? O pior, eu acho que foi mesmo o tema da habitação, porque independentemente das convicções que não estão em causa de Mariana Mortágua e do BE em relação à vontade de ter de que todos tenham uma habitação legal, e, portanto, eu acho que aí ela respondeu àquela sistemática pergunta do responde aos ocupas, responde se apoia ou não aos ocupas. Eu acho que ela, quando ela também parte para o ataque em relação... Eu acho que ela não responde bem a um argumento que é fundamental na sua política de habitação do Bloco de Esquerda. Eduardo? Eu, como a Luísa e como a Filipe Luís, eu destacava a imagem original e pedagógica e gráfica da imagem do Lego. É algo que foi muito claro para desmontar aquilo que é muitas vezes esta imagem que o Chega apresenta das coisas, falando sem dados, sem nada. Portanto, eu acho que esteve aí muito bem. Mostrou uma Mariana Mortágua a racionalizar o discurso político, e bem, ao contrário de André Ventura, que tentou sempre dramatizar e tentou criar um debate onde, de repente, o moderador já não sabia quem é que estava a fazer perguntas, quem é que não estava. A minha única dúvida é que depois não sei se no final se não ganha muito deste dramatismo. Isto é, se não existe também o eleitorado que se alimenta deste dramatismo, de quem fala mais alto, de quem grita mais, de quem manda mais bocas. Portanto, eu não sei até que ponto é que isso depois não pode trazer votos mais do que a racionalidade. Pronto. Depois, a parte negativa, aqui eu estou em desacordo. Eu acho que o negativo foi a parte da habitação. A Mariana Mortágua não conseguiu muito bem responder a essa questão. Nós temos que lembrar que Mariana Mortágua continua a liderar a ideia de tetos para as rendas, mais congelamento de rendas. Recordar que ela também é, em parte, responsável pelo adicional do IMI, o chamado Imposto de Mortágua. Portanto, é ela que ainda há alguma imagem com esta ideia da habitação mal resolvida. E aqui o Chega defendeu bem a ideia da propriedade privada, também era óbvio, não era fácil, mas depois entrou muito rapidamente num discurso ultranacionalista, perigosíssimo, muito rapidamente, que foi estranho até. A associação com que o fez parecia, de repente, que estávamos a ouvir alguém do ERGT ou de um daqueles partidos... Do Chega. Nem era muito aquele discurso do Chega, mas de repente foi muito ultranacionalista, foi mais do que nacionalista, e foi muito... E sobretudo, na questão da imigração, ele aí foi quando se atirou a Mariana Mortágua, e aí também eu penso que ele esteve muito mal.
nesse ponto. Mantendo a habitação, Filipe, é um tema que diz muito às pessoas. E parece que o Bloco de Esquerda está a ter alguma dificuldade na argumentação em sair do teto às rendas. Sim, porque pois, é uma medida que surge como milagrosa e não pode ser. Não é nenhum milagre, não garante nenhum milagre, nem a solução. Porque depois tem por pontos, si só. tem aspectos negativos que podem estar associados percebo aqui uma coisa, e eu acho que Mariana Mortágua foi muito incisiva aí a confrontar André Ventura com o que ele defende ou não defende, afinal, para resolver a habitação, porque está a disputar um voto jovem também. E, portanto, há um voto jovem que se está a deslocar para a direita e Mariana Mortágua fez questão de tentar demonstrar que o Chega não resolve o problema da habitação dos jovens, antes pelo contrário. Mas depois, a solução também depois fica encalhada na objeção de André Ventura, que depois não larga o osso, quando a vê atrapalhada, relativamente às declarações infelizes sobre ocupas. E, portanto, perdeu a vantagem, não é? E aí perdeu a vantagem. Mas ela responde, quer uma habitação legal para todos. Pois, ela responde isso várias vezes. Legal, mas não responde diretamente à pergunta. Não responde diretamente à pergunta. Dá um ar de entalada. Ilegal, não é? Mas dá um ar de entalada. Ok, o legal pode ser confiscado pelo Estado e passa a ser legal. Não é? Portanto, legal como? Isto não é uma resposta direta à objeção da André Ventura. Talvez ela não conhecesse bem o que é que tinha sido realmente dito, nem qual tinha sido o contexto em que fora dito. Mas há aqui uma coisa interessante que eu acho, para terminar mesmo, porque é um fait divers. Eu acho que de André Ventura, os 30 metros quadrados da casa onde André Ventura vive terão que ser agora confirmados, porque não é difícil, consultando uma caderneta predial, se é mesmo verdade que André Ventura vive numa casa de 30 metros quadrados. Vamos lá ver se não é mais uma daquelas bocas que saem e que depois rapidamente são desmentidas. Vamos ver. Pode ser que algum... Vamos ver, com certeza que isso vai ser... algum candidato traga essa no polígrafo desta vida vai investigar isso, sim. Luís, a habitação foi onde André Ventura conseguiu estar melhor? No confronto com Mariana Mortágua, que para ti dizias há pouco que foi Mariana Mortágua que venceu este debate. Uma análise sucinta. Sim, eu acho que sinceramente, em relação aos tetos das rendas de casa, o BE, e não particularmente aqui, o BE não consegue explicar como é que vai chegar lá. Porque é difícil, ela explica aqui que há alguns critérios que já existem na lei, etc., mas há outros que é preciso juntar e, portanto, é difícil. Portanto, é uma coisa que não se compreende, tendo em vista o que foi o passado, porque nós sabemos que tivemos no passado tetos para as rendas, que depois... rendas limitadas, aliás. Mas eu acho que ela, em relação ao ocupas, às perguntas sistemática dele, em relação aos ocupas, que teria sido uma frase dita pela Joana Mortágua, ela não diz, ela diz eu quero uma habitação legal para todos, e os ocupas, por definição, ocupam uma casa ilegalmente. Portanto, eu acho que ela responde. Por isso, não sei se ele esteve particularmente bem aí. Eu acho que ele esteve mesmo mal foi quando ele tentou mais uma vez fazer aquilo que faz nos debates todos, que é substituir-se ao jornalista e fazer ele próprias perguntas, e desta vez encontrou um adversário à altura, que também pôs na mesa a sua agenda e pôs na mesa as perguntas. Eduardo, uma análise final. À partida, não são eleitorados que passem do Bloco de Esquerda para o Chega ou vice-versa. Para que é que terá servido este debate? Para Mariana Mortágua e para André Ventura? Mas não é assim tão líquido que não seja. Eu disse terá. Também acho. Não é assim tão líquido. Ou seja, eu acho que este debate é esclarecedor em parte para o eleitorado e também serve um bocadinho para reforçar trincheiras, é óbvio. Mas há um eleitorado de protesto que ora vota, e sobretudo o eleitorado jovem, que ora vota Bloco de Esquerda e que vota Chega sem problema nenhum. Portanto, os extremos aqui tocam-se muitas vezes, não há muita diferença. Certo, mas mesmo com projetos tão mesmo com projetos diferentes, são projetos diferentes, obviamente. Agora, o que me custou foi, por exemplo, não conseguir ver Mariana Mortágua defender, repare, podemos discordar dos tetos das rendas, mas, por exemplo, defender questões como maior oferta pública de habitação, limites ao turismo, ao alojamento local, por exemplo, ela podia ter associado tudo isto a um pacote, e ela não o consegue fazer, ou seja, só tem aquela imagem, e aí eu acho que ela falhou.
O Chega é fácil, ou seja, o Chega continua a manter grande parte do seu discurso baseado numa demagogia, ou seja, apresenta esta história dos 30 metros quadrados, nós não sabemos se é verdade, se é mentira, portanto, ou seja, continua a lançar, e depois lançou aquilo com uma voz alta, grande, a tentar marcar o debate, disse 2 ou 3 vezes, a dominar, portanto, há ali um oportunismo e uma demagogia muito grande em André Ventura, e que uma coisa lhe tem corrido muito bem, é que ele continua sempre a fazer-se de vítima nos debates, de vítima da comunicação social e a tentar cada vez mais dominar o debate, fazendo perguntas e substituindo-se muitas vezes ao moderador. Está feita a vossa análise. Boa noite. Obrigada. Obrigada.